Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais uma proposta de lei das fake news que o governo está fazendo. Uma proposta terrível, eu vou mostrar para você. A gente ainda não tem a lei, não tem a proposta em si, né, a redação dela final, mas pelo que está descrevendo aqui no artigo, é terrível. Ela simplesmente anula o Código Civil da Internet, dizendo que vai aplicar a lógica do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, na internet. O que é uma besteira completa, não faz sentido nenhum, porque o mercado de ideias é diferente do mercado de produtos, né? Produtos, você tem determinados produtos, você tem determinados padrões de qualidade, coisa e tal, e como é que você faz para resolver isso com ideias? Cara, ideias são infinitas, tem infinitas ideias, né? Cada uma de um tipo, de expressadas de uma forma. Enfim, basicamente, se um projeto desse tipo for aprovado, as Big Techs têm que sair do Brasil, as empresas de mídia social têm que sair do Brasil, não tem alternativa, porque fica simplesmente inviável atuar aqui, né? Agora, isso daqui não me preocupa, porque, como eu falei para vocês já, se o Lula não conseguiu aprovar o PL das fake news em maio de 2023, quando ele estava no auge da lua de mel do governo, com o Congresso, com a sociedade brasileira, no auge do governo Lula, ele não conseguiu aprovar o PL das fake news, agora ele não vai conseguir aprovar esse PL, não tem nenhuma chance disso, né? Mas eu tenho uma outra preocupação que eu vou falar para vocês também. O STF está querendo criar jurisprudência para punir fake news no julgamento do 8 de janeiro, né? O julgamento do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, eles estão querendo criar jurisprudência para isso. O que é um absurdo, porque você não cria jurisprudência se não tem lei. Não tem nenhuma lei que diga que fake news é crime no Brasil, né? E, no entanto, eles vão criar do nada, vão legislar sobre isso, né? Vamos entender esses riscos que a gente corre nesse tema aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Ativo Russo na prefeitura de Codó, Maranhão, William LF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já expliquei para vocês que o governo, a esquerda de forma geral, né, a elite aristocrática socialista brasileira, está apavorada com a questão das fake news, porque percebe que está perdendo o controle do discurso, né? Eles sempre tiveram muita facilidade de controlar o discurso no Brasil, era só botar uma matéria no Jornal Nacional, era só jogar uma matéria no Globo, rapidinho eles conseguiam controlar a opinião aí do grosso do povo brasileiro, seja para gostar de uma pessoa, seja para deixar de gostar de uma pessoa, ou apoiar uma matéria, ou deixar de apoiar uma matéria, esse tipo de coisa. E agora eles não conseguem mais fazer isso, porque todos os assuntos que surgem hoje em dia, você tem 1 milhão de opiniões sobre esses assuntos. Você tem a opinião da Rede Globo, tem a opinião do PT, tem a opinião da Glaze, mas tem a opinião também a minha, de outros youtubers, tem milhares de youtubers, cada um aí com uma gradação de socialismo e direita e anarcocapitalismo, enfim. E aí cabe a você decidir qual opinião que vai ser a sua opinião, o que é o mais correto, o que é o mais honesto. Você pondera todas essas opiniões que você ouve na internet e chega à conclusão do que você acha sobre aquela matéria, sobre aquela pessoa, se é boa, se é ruim, etc. A esquerda perdeu o poder que ela tinha de tomar essa decisão por você. E é por isso que eles estão preocupados com essa história. Eles querem censurar as redes sociais de qualquer jeito, né? E eles encaram... Eles estão vendo o problema que está acontecendo, né? Porque, de novo, qual que é o problema que eles estão tendo? Eles achavam que Bolsonaro era uma pedra no caminho, era uma lombada no percurso, era um detalhezinho, era uma coisa assim que... Não, o pessoal foi iludido por disparo em massa de WhatsApp e não é possível que gostem do Bolsonaro e coisa e tal, não é possível isso, é um problema temporário, né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eles achavam, quando eu digo eles, é a elite aristocrática socialista de Brasília, lá o PSD, o Kassab, o PSDB, o Dória, aquela turma toda ali que está ali por detrás da política, né? Eles achavam, não tem problema, Bolsonaro é um acidente de percurso, mas ele não vai conseguir se manter, ele vai perder, vai acabar sofrendo impeachment, não tem problema nenhum Bolsonaro. Só que aí não aconteceu isso. E eles tentaram, né? Lembra lá do caso do porteiro do condomínio do Bolsonaro, que a Rede Globo plantou uma parada que o cara tinha chegado lá e o cara que matou a Marielle tinha procurado o Bolsonaro no condomínio, né? Isso naquele momento em que já se sabia que era o Domingos Brazão o mandante do crime da Marielle, tá? Já se sabia de tudo na época. Eu mostrei para vocês aqui as reportagens da Raquel Dodge, que era a PGR na época, ela falando, não, vamos indiciar o Domingos Brazão, é ele que é o culpado
pela morte da Marielle, ponto final, né? Não tem o que fazer, acabou, já tem investigação já. No entanto, pararam com isso, suspenderam a coisa toda para quê? Para poder acusar o Bolsonaro indiretamente desse negócio. Não conseguiram, por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu rapidamente mostrar que estava errado, mostrou a gravação lá da portaria, desprovando essa lambança toda. Imagina, para pensar. Pensa, 1990, né? Não tinha internet ainda. Vamos supor que acontecesse isso. Todo mundo na Rede Globo ia ficar sabendo da versão da Rede Globo e ninguém ia ficar sabendo da versão do Bolsonaro, porque como é que você divulgava aquela informação? Não, tá aqui, ó, tem um negócio. Aí depois de 3, 4 semanas que alguém conseguisse mostrar a gravação dizendo que estava tudo errado e coisa e tal, já era caso feito, né? Era assim que o PT governava antes, é assim que essa elite aristocrática socialista fazia antes, e agora não consegue fazer mais porque tem a internet desmente esse tipo de coisa. A internet mostra milhares de opiniões para você e você é o juiz para decidir qual opinião que você vai acreditar, né? Enfim, isso, então a esquerda quer ganhar isso de novo. Eles não vão conseguir, tá? Eles não entenderam ainda o tamanho do monstro que eles estão brigando, mas eles acham que fazendo uma lei das fake news eles vão resolver esse problema. E estão desesperados com isso. Estão desesperados porque, de novo, né, o Bolsonaro não caiu naquele momento, aí quando veio a pandemia, aí pensando, agora o Bolsonaro cai, pô, governo nenhum conseguiria sobreviver a uma pandemia, não sei o que lá, coisa e tal, e o Bolsonaro não caiu, fizeram de tudo para derrubar o Bolsonaro. Aí, o pior foi o seguinte, né, depois que conseguiram tirar o Bolsonaro na reeleição, por pouquinho, ó, o pessoal botando o dedão na balança lá e Bolsonaro perdeu a eleição por uma merreca de voto e com muito custo, com muita ajuda da esquerda, sabe lá quantos milhões de votos comprados pela esquerda lá. Com tudo isso, no final das contas, ele achando, agora que a gente tirou o Bolsonaro, agora o Bolsonaro acabou, porque ele conseguia alimentar o gabinete do ódio dele, né, que eles diziam que existia, né, com o dinheiro do governo. Agora que ele não está mais no governo, com que dinheiro que ele vai fazer isso, né? E, no entanto, continuou o pessoal apoiando o Bolsonaro. E aí estão desesperados, porque o que eles estão vendo é isso, que não está funcionando mais. Eles achavam que, a essa altura, eles estão batendo em Bolsonaro desde 2019. Acusação de golpe de Estado. Não, porque Bolsonaro tentou um golpe de Estado, que o taxista, se não fosse o taxista que dormiu lá, que tinha dado o golpe de Estado, tinha matado o Alexandre de Moraes, tinha matado o Lula e matado o Alckmin, que essa é a parte mais engraçada desse plano que eles inventaram lá na PF, né? Pô, que se importa com o Alckmin, cara? Quem teria ideia de matar? E depois, se matasse o Lula e o Alexandre de Moraes, o Alckmin fugia, porra. O Alckmin não tem nem chance disso aí. Mas enfim, o problema é que eles, com isso daqui, era pra eles, na visão deles, já era para Bolsonaro estar destruído, para não ter ninguém mais gostando do Bolsonaro. E, no entanto, sai pesquisas e mais pesquisas aqui mostrando que quem vai ganhar, se puder candidatar, o Bolsonaro ganha em 2026. E não deixa de ter uma precedência com o Trump lá nos Estados Unidos. O Trump foi a mesma coisa. Depois que o Trump saiu lá dos Estados Unidos, eles ficaram acusando o Trump o tempo todo, tentaram prender o Trump. É que lá a justiça é um pouco mais honesta que aqui no Brasil. Lá o pessoal tem vergonha, teria vergonha de fazer a lambança que fez aqui no Brasil. Até fizeram umas lambanças lá também, porque aquele processo contra o Trump da Stormy Daniels lá, aquilo ali é uma lambança completa, né? A acusação contra o Trump é que ele teria pago o advogado dele, sabendo que o advogado tinha dado dinheiro para uma mulher que disse que tinha dormido com ele, que não sei o que ela... E o crime dele foi não ter botado corretamente na contabilidade aquele valor na contabilidade dele. Porra, pelo amor de Deus, né? Enfim, no final das contas, uma forçação de barra nada. A mesma coisa do Bolsonaro aqui também, muito pior aqui. Aqui uma coisa aberta, né? Perseguição aberta. Pegaram o cara, fizeram pesca probatória pra caramba, fizeram forçação de acordo de delação premiada pra cima e pra baixo. Ou seja, aqui não tiveram nenhuma vergonha de deixar de ser justiça e passar a ser partido político, né? E, de novo, não conseguiram, e não conseguem mudar nada. Porque, de novo, presta atenção no que eu já falei, presta atenção, isso é muito importante. O que eles querem é que você deixe de gostar do Bolsonaro. Prender Bolsonaro, se fosse só prender Bolsonaro que eles quisessem, eles já tinham prendido, meu amigo. Você tem alguma dúvida? Prenderam o Felipe Martins sem ter absolutamente nenhuma prova contra ele, sem ter nada contra ele. Prenderam o Mauro Cid por quê? Falsificação de cartão de vacina. Nunca na história do... Ele mostra um caso na justiça brasileira de alguém que foi preso por falsificação de cartão de vacina para mais, né? Ou seja, para dizer que foi vacinado e que não foi. Oh, porra, cara, isso é uma coisa tão absurda. Mas, enfim, se quisessem prender o Bolsonaro, se o objetivo do STF fosse prender o Bolsonaro, eles já tinham prendido. É que não é esse o objetivo. O objetivo é convencer você de que o Bolsonaro é culpado de um golpe, que o Bolsonaro realmente tentou um golpe no Brasil, que o Bolsonaro é uma pessoa ruim, que você não deveria votar no Bolsonaro. E eles estão falhando
miseravelmente. E daí que eles voltam com esse negócio que temos que aprovar uma lei das fake news, porque pelo amor de Deus, como é que pode? A gente controlava tanto esse povinho, o povinho tava ali com arreio já botado na boca, já, vem pra cá, povinho, vem pra cá, povinho. Eles faziam tudo tão fácil, agora tá difícil de fazer isso, né? Enfim, olha a lei que eles colocaram aqui, uma lei absurda, completamente absurda. Aqui, ó. A proposta da CEDIG, eu acho engraçado isso, porque eles começam assim, com uma coisa super, não, coisa super leve. Olha só, é uma espécie de código de defesa do consumidor para usuários da internet, não é uma coisa leve, né? Propõe medidas de mitigação de risco de acordo com o serviço digital oferecido e se volta mais ao direito do consumidor do que a punição das plataformas. Então não vai punir as plataformas, não vai punir as plataformas, não. É só o direito do consumidor. Só que aí ele fala assim, é o direito do consumidor, então, portanto, a plataforma responde solidariamente por qualquer problema que tem. Como é no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que se você compra alguma coisa, a empresa que te vendeu responde, não é só a pessoa que entregou também responde. Eles chamam de responsabilidade solidária. Já é um absurdo esse tipo de coisa, porque você deveria provar que tem culpa da pessoa. A pessoa pode não ter culpa, pode ser o outro cara que te enganou, mas como ela entregou o produto para você, ela é culpada também. Que história é essa, né? Mas no CDC é assim, tá? E aí, ou seja, qual que é a lógica disso? Justamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz que as empresas prestadoras de serviço, ou seja, a rede social, ela não é responsável por algo que alguém publicou na rede social. Se colocar essa lógica, eles falam com uma coisa muito leve, não, esse detalhezinho, esse detalhe de nada ali, né? Se aprovar essa lógica do CDC na rede social, acabou a rede social. Porque a rede social não tem como verificar todos os bilhões de dados de informação que são publicados a cada momento. O YouTube sobe-se não sei quantas mil horas de vídeo por minuto. Como é que o YouTube vai fazer para saber o que está sendo publicado? Simplesmente é inviável, né? E isso já é reconhecido, o pessoal sabe disso. Então isso daqui é uma coisa totalmente sem sentido, essa coisa que eles estão fazendo aqui, é acabar com o CDC. Aí, ó, o governo entende que empresas são fornecedoras e precisam ser responsabilizadas se não mitigarem os riscos gerados por seus serviços digitais. Ou seja, é igual o PL das fake news, tão ruim quanto uma porcaria. Mas, de novo, isso aqui eu fico preocupado, eu acho que o pessoal do Congresso tem que ficar atento, esse projeto vai ser ruim, eles vão tentar forçar a barra para aprovar, mas como eu disse para vocês, o Lula não conseguiu aprovar o PL 2630 em maio de 2023, agora ele não vai conseguir. O governo Lula já acabado, como é que está, sem nenhuma força no Congresso, agora eles não aprovam mais nada, né? Então eu não me preocupo com isso daqui. O que eu me preocupo é com isso daqui, ó. O STF também tá no mesmo barco, ele tá desesperado, porque, pô, caramba, a gente tá falando que o Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é ruim, Bolsonaro... E as pessoas não acreditam na gente. Ao contrário, né? As pessoas estão desacreditando no STF nessa situação, porque estão vendo que é uma perseguição absurda isso, né? E aí eles estão com a ideia aqui, ó, de pegar o núcleo 4 do suposto inquérito do, entre aspas, golpe lá do pessoal. Ele diz que foi usado para divulgar desinformação e atacar autoridades e instituições. É a coisa mais esdrúxula do mundo. Por quê? Porque não existe crime de fake news no Brasil, não tem isso. Então como é que ele diz que é um crime o pessoal ter divulgado fake news se não tem isso tipificado no Código Penal brasileiro? Não tem essa tipificação, não tem como ele dizer. Esse pessoal do Núcleo 4 nem deveria ser criminoso. É o caso lá da fofoca do general que ele está falando aqui, né? Ah, teve fofoca de um general fofocando, criticando outro general, que não sei o que lá. E isso virou fake news de golpe. Porra, para com isso, cara. Que coisa mais idiota esse tipo de coisa. Não é crime as pessoas fazerem fofoca. Não é, no Brasil tá lá. E, inclusive mentir. Não é crime mentir no Brasil, tá? É crime você ocultar coisa ou mentir num contrato. Você está fazendo um contrato é uma coisa, mas você está falando alguma coisa com alguém é outra história. Não é proibido mentir no Brasil, né? E tem que ser assim, tá? Porque se você proíbe mentir no Brasil, qual que é o problema que isso gera? Quem é que vai dizer o que é verdade no final das contas? E aí, esse é o problema fundamental dessa história de fake news. Quem vai ser o Ministério da Verdade, a pessoa que vai dizer o que é verdade, o que é mentira, né? Tipicamente, sempre que tentou esse tipo de coisa na história, era o governo dizendo o que era mentira, o que era verdade, e adivinha? Tudo que era crítica ao governo era mentira. E tudo que o governo queria que fosse, que elogiava o governo era verdade. Não interessa se era verdade de verdade ou se era verdade de mentira.
como o governo tinha o direito de dizer o que é verdade e o que é mentira, automaticamente qualquer crítica. O Lula roubou os aposentados? Mentira! Mentira! Fake news! Você tem alguma dúvida que fariam isso? Que imediatamente proibiriam o vídeo do Nicolas dizendo que era fake news aqui no Brasil, se pudesse. É lógico que é isso que vai acontecer, né? Então, ou seja, o Flávio Dino entendeu a definição das regras, defendeu a definição de regras pelo legislativo, ou a partir de decisões do judiciário. Agora, olha só, o judiciário, ele pode fazer, tem jurisprudência, é verdade, mas o judiciário tem jurisprudência para aquelas coisas que são indefinidas entre as leis, né? Coisas que não têm um padrão nas leis. O que está definido na lei, e isso já está definido na lei, não pode ter censura no Brasil, não há crime de fake news no Brasil, não tem como o judiciário decidir esse tipo de coisa. Isso é um absurdo, isso não tem nenhuma lógica. O que eles estão querendo fazer aqui é legislar, porque, de novo, estão desesperados com o fato que perderam o controle da narrativa. Não vão conseguir, tá? Ou melhor, vão conseguir estabelecer a jurisprudência deles, isso eles vão. Só que isso não vai mudar a opinião das pessoas, né? O que eles acham que vão conseguir em termos de influenciar as pessoas a passar, acho que vão botar o arreio de novo na boca do brasileiro, vem pra cá, burrinho, não, vai pra cá, vai pra cá. Eles acham que vão conseguir isso através da censura das redes sociais, e a verdade é que não vão. Mas o que não quer dizer que eles não vão conseguir causar um bocado de estrago, tá? Essas leis, por mais que sejam inefetivas para efetivamente acabar com fake news ou o que quer que seja, não vão ajudar eles, mas vão prejudicar muita gente, principalmente quem for criador de conteúdo e coisa e tal. Olha o pessoal dos artistas da Globo falando que tem que ter o imposto do streaming para o cinema nacional. Olha o absurdo que é isso, cara. Porque eu tô produzindo conteúdo nacional aqui, cara. Isso aqui é produto conteúdo nacional. Eu sou brasileiro, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu tô sentado aqui numa cadeira gravando aqui no Rio de Janeiro. É conteúdo nacional. No entanto, eles querem que eu pague imposto pra Fernanda Montenegro fazer os filmes de merda dela lá. Porra, Fernanda, você tem dinheiro, pô, muito mais dinheiro que eu, diga-se de passagem, pô. Financia você aí. Que negócio é esse de precisar tirar dinheiro dos youtubers? E não é só meu, tá? De qualquer youtuber, qualquer criador de conteúdo. Vai ter que dar dinheiro para esses artistas de merda brasileiro aí, para esses filhinhos de rico metido a cineasta que tem aqui no Brasil. De novo, é uma briga contra a informação descentralizada. Eles vão perder, mas eles podem causar danos nesse meio tempo.